Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar um pouquinho sobre um gênero textual bem importante e que requer aí uma caminhada para que possamos aprender e nos apropriar desse gênero, que são os artigos de lei, né, que constituem aí as nossas leis. Então vamos trabalhar um pouquinho nessa seara jurídica para entender os elementos composicionais que constituem os nossos artigos de lei. Eu sou a professora Rosa Bueno, estou aqui com o meu colega Natan, que está fazendo a transcrição da minha linguagem para a linguagem de sinais. Parabenizo vocês por estarem aí assistindo os nossos vídeos e vamos ver o que preparamos para a nossa discussão. Então, para início de conversa, você sabe o que é uma lei? Provavelmente sim, né? Sabe como são estruturados os textos normativos? Então, observem, a palavra normativa se refere a uma norma, né? Então, para que possamos conviver bem em sociedade, foram necessárias várias normas, né? Serem o quê? Redigidas em formatos de artigos de lei que constituem aí as inúmeras legislações que temos para a garantia de direitos, para contribuir com o nosso sistema de garantia de direitos. E essas leis, elas têm algumas características, né? Então, vamos analisar aqui os elementos composicionais. Então, lei do verbo latino ligare, que significa aquilo que liga, ou legere, que significa aquilo que se lê. É uma norma ou conjunto de normas jurídicas criadas através dos processos próprios do ato normativo e estabelecidas pelas autoridades competentes para o efeito. Então, a estrutura do texto tem geralmente um título, é um agrupamento mais amplo que se divide em capítulos, que por sua vez são divididos em seções. Exemplo, título 1, capítulo 5, do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. As subdivisões da lei estarão compostas por artigos numerados de forma sequencial. Exemplo, artigo 63, artigo 64, artigo 65. Né? Então, observem que, ao invés de escrever artigo o tempo todo numa normativa, num texto jurídico, optou-se por fazer a abreviatura, ART, ponto. Né? Então, art, ponto, significa que se refere a um determinado artigo de lei. Né? E chama a atenção o fato de que as leis são divididas aí por título, capítulo, né? E na sequência a gente vem com os artigos. Os incisos estão simbolizados por algarismos romanos e podem constar logo após o capítulo do artigo ou após o texto principal do parágrafo. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Inciso 1º, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Segundo, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Terceiro, horário especial para o exercício das atividades. Eles costumam ser utilizados para descrever as hipóteses em que a regra deve ser aplicada. Né? Então vejam que os incisos eles se apresentam geralmente em números romanos e eles trazem mais especificidades com relação à garantia dos direitos. Né? Então, observem aqui que nós temos, né, uma imagem que representa aí, né, uma estrutura jurídica, um ambiente no qual as leis são sancionadas, são discutidas, aprovadas, né? E aqui a gente tem uma reflexão sobre a lei, que no seu processo de formulação passa por várias etapas estabelecidas na Constituição. Neste processo temos a iniciativa da lei, discussão, votação, aprovação, sanção, promulgação, publicação e vigência da lei. Né? Então, a Câmara dos Deputados lê, analisa, né, um projeto de lei para ver se aprova, o Senado Federal também tem que analisar. Né? Então, a gente tem ali os senadores, os deputados se unindo, né, para aprovar ou não uma lei. Então, assim que se dá a Constituição, que aí vai ser redigida por meio de artigos, parágrafos, incisos, alíneas, né, essa estrutura composicional das nossas leis, certo? Então, nesse vídeo, nós abordamos de forma breve a estrutura das leis, né? Analisamos um artigo de lei. Espero que vocês tenham gostado e até breve.